E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nós para a nossa segunda videoaula. Essa segunda videoaula, ela está relacionada ao assunto da semana passada, tá? Porque eu achei que ficou faltando amarrar bonitinho esse assunto, tá? Semana passada o tema era geopolítica e Guerra Fria, tá? Então eu falei bastante na primeira videoaula sobre geopolítica, mas ficou faltando, tá? Trabalhar especificamente a Guerra Fria, tá? E eu coloquei alguns assuntos lá, coloquei alguns documentários, coloquei um pouquinho de, eu coloquei um material também escrito, mas eu senti um pouquinho de necessidade de falar sobre Guerra Fria para vocês. Então eu preparei essa videoaula para a gente poder fechar esse assunto. É, Vai ser rápido, vou tentar ser bastante breve, tá? E ainda vou gravar uma outra aula para a gente poder falar sobre o assunto da segunda semana especificamente, que é a globalização. Gostaria, antes de começar a aula especificamente, agradecendo a participação de vocês, tá? Lá nas atividades síncronas, foi bem bacana, tanto da galera do integrado quanto do pessoal da Proeja. Me surpreendeu bastante tanto a adesão, né, em volume, quanto também a postura de vocês, falando, compartilhando lá as situações de vocês. Foi bem bacana. Espero que na semana que vem, ou seja, nessa semana já, né, especificamente, vocês também participem. Essa atividade síncrona que vai ser sempre muito rápida, mas eu vou tentar focar no que? Nas perguntas que vocês levantarem. Aí não precisa ser na atividade síncrona em si, não precisa. Vocês podem mandar por e-mail. Eu já vi algumas pessoas aqui mandando algumas questões aqui, eu já estou organizando para a gente poder falar um pouquinho sobre a dúvida, para ter esse feedback, que é uma coisa que a gente não consegue ter aqui nas videoaulas, tá? Na semana passada, na primeira videoaula, né, mais especificamente, a gente falou um pouquinho sobre geopolítica. E aí a gente entendeu que a geopolítica, ela é um jogo, como eu posso dizer, ela é a relação entre os países, ela estuda as relações entre os países, tá? Essas relações geralmente de conflito, mas também de alianças, que podem ser políticas, podem ser militares, tá? E o mais interessante que a gente tem que entender é o seguinte, que o conjunto de relações geopolíticas, o conjunto de relações de poder entre os países configuram o que a gente pode chamar de uma ordem internacional, tá? Ou seja, uma ordem mundial geopolítica. E essa ordem, ela pode mudar, ela muda constantemente. A história nos mostra que ela muda, né? Então, o que a gente vai discutir um pouquinho hoje é isso, é um pouquinho desse jogo geopolítico que aconteceu ao longo do século XX, mais especificamente na metade, né, ou seja, na segunda metade do século XX, a partir lá dos anos 50, 60, que a gente vai entender qual foi o jogo e vamos falar um pouquinho também sobre a geopolítica nos dias de hoje. É, o século XX, falando, né, antes de falar especificamente sobre a Guerra Fria e a nova ordem mundial, o século XX ele começou com uma ordem internacional muito semelhante ao que a gente viu nos últimos 400 anos. Tá? Ou seja, basicamente eram potências europeias que dominavam o cenário geopolítico do mundo. Tá? Isso, desde lá da expansão marítima, a gente vai observar historicamente uma ascensão do poder das economias europeias, tá? Dos estados nacionais europeus. E aí, num primeiro momento, a gente tem ali Espanha e Portugal, mas logo, né, eles dão lugar para a Inglaterra, para a França, tá? E no século XIX, outras duas nações europeias surgem, né? Ou seja, que é basicamente a Alemanha e a Itália. Então, ou seja, a Alemanha e a Itália não é que elas aparecem do nada, existiam ali nos territórios aonde hoje é a Alemanha e a Itália, existiam vários pequenos estados, alguns até ainda bem feudais. E aí, ao longo do século XIX, a gente vai ver um processo de unificação. Esse processo de unificação dessas duas potências europeias, aliado à política daquele momento, que a gente vai falar um pouquinho melhor nas próximas aulas, aliado a essa política
principalmente de busca por mercado, de busca por matéria-prima, essa política que é conhecida como imperialismo, tá? Isso vai levar essas potências europeias a um choque inevitável. Tá? Então o século XX começa, geopoliticamente falando, assim. Tá? A Europa ainda é detentora do poder geopolítico. A gente tem os Estados Unidos já despontando como uma potência industrial, mas ainda muito isolado, ou seja, praticava uma política isolacionista. Tá? Mas de modo geral, o mundo ainda girava em volta da Europa, que dominava, no início do século XX, 3/4 do planeta, ou seja, dominava direta ou indiretamente 3/4 da Terra. Tá? Agora, como que então a configuração geopolítica ela muda? Né? Bem, como eu falei para vocês, a disputa imperialista ela vai levar essas potências europeias a um choque. E esse choque ele vai se materializar em forma de uma guerra. Né? Na verdade, a mãe de todas as guerras, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra assim, nunca vista em escala. Tá? Ou seja, inclusive existem dados que indicam que se você pegar todas as mortes de todos os conflitos do mundo antes da Primeira Guerra Mundial e se somar todas essas mortes, não é equivalente à quantidade de mortes que a gente vai ter na Primeira Guerra Mundial. Isso só para exemplificar a escala né, em que esse conflito atingiu. Foram mais de 10 milhões de mortos. E não só isso. Né? Essa guerra ela vai ser uma guerra que também vai minar a economia de muitos países europeus. Tá? E esse desgaste econômico, aliado a muito ressentimento, porque foi uma guerra que ela não acabou resolvendo as questões que a levaram a acontecer. Ela acabou por desgaste econômico mesmo. Tá? E até mesmo pelas relações que foram construídas ali no pós Primeira Guerra Mundial, a situação não foi resolvida. Então, se a gente pega isso e junta também com uma grave crise econômica que vai acontecer 10 anos, 15 anos depois, né? Nem 15 anos, uns 12, 13 anos depois do final da Primeira Guerra Mundial, que é a crise de 29, que apesar da crise de 29 acontecer especificamente nos Estados Unidos, ela vai atingir em cheio são as economias europeias. Né? Então vejam vocês, o século XX começa com a Europa disputando poder, aí você tem uma grande guerra que mina a economia dos países, depois você tem uma grave crise econômica, que também contribui bastante para o aprofundamento dos ressentimentos ali na Europa, e aí você tem a ascensão de regimes de extrema direita, o nazifascismo, esses regimes que não é coincidência, vão se desenvolver principalmente entre os países ali que foram os derrotados, tá? Ou que tiveram vitórias não tão satisfatórias assim. Esses regimes eles vão levar, né, a Europa novamente a uma outra grande guerra. Tá? Então a gente tem uma Primeira Grande Guerra Mundial, um período conturbado politicamente, uma grave crise econômica e depois uma Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial, especificamente, ainda mais sangrenta do que a Primeira. E se a primeira foi uma guerra que especificamente ficou contida nos campos de batalha, nas trincheiras, a Segunda Guerra Mundial, até pela inovação tecnológica, pelos avanços da tecnologia, na questão de tanques, na questão de bombardeiros, essa guerra ela chega às cidades, ela chega aos parques industriais europeus. Então a gente vai ter uma Europa que vai ser completamente devastado pela guerra. E é interessante porque se a gente parar para
para pensar, eu falei em 10 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Estima-se que a Segunda Guerra Mundial, ela além de destruir os parques industriais, os campos europeus, as cidades europeias, ela também ceifou mais de 60 milhões de vidas. Tá? Então, é mais ou menos. Por que, que eu contei esse prólogo? Né? Eu contei esse prólogo porque a gente sai de uma situação em que você tem a Europa, geopoliticamente falando, como centro, tá, do poder mundial, e depois de dois grandes conflitos e uma grande crise econômica, essas potências elas vão ratear, elas vão perder força e elas vão, na verdade, entrar em declínio, assim, um declínio, e esse declínio vai permitir a ascensão de novos polos de poder. Tá? E é a disputa entre esses novos polos de poder que vão dar origem ao nosso tema de hoje, tá? Que é a Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria, ela apesar de receber esse nome, nem é mesmo uma guerra e nem aconteceu no inverno nem nada para se chamar fria. Tá? Ela é, na verdade, um período da nossa história. Tá? Chama de Guerra Fria um período da nossa história onde a gente vai ter, na verdade, uma disputa de poder. Uma disputa de poder geopolítico, e essa disputa de poder vai ocorrer principalmente pelos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, se a Europa Ocidental, se a Inglaterra, a Alemanha, a França, elas vão entrar em franco declínio, tá? Com a Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar os Estados Unidos e a União Soviética despontando como dois polos de poder. Tá? Se a gente olhar aqui neste mapa, esse mapa aqui é o mapa do conflito da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ou seja, a Alemanha nazista ela iniciou um processo de expansão, e aí a gente tem que entender que, de certa forma, a expansão militar nazista, ela vai dentro daqueles ideais imperialistas mesmo, aquele conceito de espaço vital que eu falei na última aula. Ou seja, era uma questão de você conquistar as outras potências e principalmente conquistar e subjugar as colônias dessas potências. Tá? A ideia do Hitler, né, que era o líder da Alemanha nazista, do Terceiro Reich, era subjugar, tá, a Europa Ocidental. Tá? Num primeiro momento era subjugar a Europa Ocidental. E depois, num segundo momento, iniciar uma campanha para o Oriente e de certa forma, subjugar a União Soviética, que era, inclusive, aí a gente tem que entender que o nazismo ele é uma corrente fortemente ideológica, né? E ele nasce numa Europa que já vivia uma disputa, né, entre capitalismo e socialismo. E aí é sempre bom vocês verem os vídeos lá da primeira semana para vocês entenderem bem um pouquinho o conceito dessas, né, de esquerda, direita, desses sistemas. Mas aqui adiantando, falando um pouquinho resumidamente, o socialismo ele é um sistema que ele surge ali no século XIX como uma crítica ao capitalismo. Tá? E é interessante que até então o capitalismo reinava, tá, soberano como sistema no mundo. E aí o socialismo surge como teoria, como ideologia, e ele chega pela primeira vez ao poder, né, efetivamente material, da Rússia czarista, tá? Ainda lá na Primeira Guerra Mundial. Então, durante um bom tempo, o socialismo ele vai ali levar alguns anos para se consolidar depois de uma guerra civil. E aí, quando ele se consolida, você vai ver um rápido processo de industrialização. Tá? Então, com a crise de 29, o trabalhador europeu, principalmente o operariado, né, que perdeu o emprego, o cara que ficou ali, né, desamparado, ele começou a ver o socialismo, ou seja, o socialismo começou a parecer uma boa ideia. Então, a gente vê ali na Europa dos anos 30 uma disputa entre liberais, entre pessoas que defendem o capitalismo de uma forma geral, né, e os socialistas.
E é dentro desse cenário de conflito que que o nazifascismo surge, né? Surge e inclusive ganha apoio até das elites, né? Até da burguesia também, porque ele surge como uma das principais premissas dele era o combate ao socialismo, ao comunismo, né? Soviético. Então, quando Hitler inicia o seu conflito, ele a todo momento sabia que mais cedo ou mais tarde ele se voltaria para o Oriente para combater o mal socialista, tá? Mas, num primeiro momento, ele queria subjugar o Ocidente, ele queria subjugar as potências ocidentais ali, a França, a Inglaterra. Com o tempo, né, com o desenrolar da guerra, o Hitler não consegue efetivamente uma vitória plena, definitiva na sua frente ocidental, o que obrigou ele, ou seja, ainda naquele momento, a iniciar um conflito para o Ocidente também. E aí vale lembrar que a questão é principalmente o petróleo, ou seja, a máquina de guerra nazista consumia muito petróleo, a Alemanha sempre teve poucas reservas de petróleo, tá? Então, quando a guerra lá pelo lado do Ocidente, ou seja, a guerra na frente ocidental, ela não se resolveu tão rápido como Hitler queria, isso obrigou ele a iniciar uma frente, tá, oriental para conseguir as reservas de petróleo soviética. Bem, é isso aí, vocês depois vão ver em mais detalhes lá nas aulas de históricos e tal, mas o que eu posso dizer é de que em um determinado momento ali já em 43, 44, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a Alemanha nazista tendo que lutar de um lado com a Inglaterra, com a França e também, né, com os americanos que entraram no conflito, e do outro lado eles são obrigados a lidar com o avanço soviético. Então esses dois lados dos aliados vão comprimindo o eixo, né, até a vitória definitiva. E inclusive essa vitória definitiva é uma das premissas que vão iniciar o quê? Vão iniciar a divisão ali da Europa entre esses dois novos polos de poder. Por quê? Porque a Inglaterra e a França, apesar de terem também saído vitoriosas, elas saíram muito desgastadas economicamente do conflito, ou seja, elas sofreram baixas tanto de pessoas quanto de baixas materiais na guerra. E já os Estados Unidos não, os Estados Unidos ele por ter uma posição estratégica, né, um oceano entre, né, o seu território e a Europa, os Estados Unidos saiu como grande vitorioso ali, porque você tem um parque industrial intacto, né, você tem um investimento muito forte em maquinário, né, que os Estados Unidos fez durante a guerra, e você tem dívida de guerra a receber, tanto dos que perderam, como indenização mesmo, quanto dos que tinham que, né, dos aliados. Tá? Então, de certa forma, os Estados Unidos sai como grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a União Soviética, né, que participou efetivamente da destruição ali da Alemanha nazista, ela também sai como uma grande vitoriosa. Por quê? Porque ela também acabou investindo pesado, né, no seu exército, quando inclusive existia um medo generalizado dos europeus, né, da Inglaterra, da França, de que a Alemanha não interrompesse seu avanço, né, na Alemanha nazista. Ou seja, quando a Alemanha nazista ela interrompeu o conflito, ou seja, quando ela se rendeu, quando Hitler já estava morto, existia pessoas na Inglaterra e na França achando que que a Rússia, apesar de ser aliada, né, e aí a gente tem que entender que neste conflito a Rússia, a Inglaterra, os Estados Unidos eram aliados, tá? Mas existia um medo real de que Stalin, né, ou seja, o governante da Rússia, não parasse, né, o seu avanço. Ou seja, já que estamos aqui, já que a gente tem um exército absurdo e realmente durante a Segunda Guerra Mundial a Alemanha, graças aos seus recursos, né, graças ao seu esforço de guerra, ali em 1945 ele tinha um exército muito maior do que todas as outras potências europeias juntos, né? Tanques, em número de tanques, em número de soldados, superava até 3 vezes, né, a soma de todos os exércitos ali daquela região.
Então existia um medo de que a União Soviética continuasse seu avanço, né? E muito desse medo foi o combustível inicial da Guerra Fria, tá? Mas isso não se materializou, ou seja, a União Soviética não chegou a avançar, ela interrompeu o seu avanço ali na Alemanha e logo ela sentou para as mesas de negociações, tá, junto com os outros vitoriosos, para ver como que seria a nova divisão, né, do mapa geopolítico ali. Mas, inegavelmente, o estrago para a Europa já tinha sido efetuado. Ou seja, a Europa já tinha perdido a sua posição de destaque, o seu poderio, tá, para os Estados Unidos e para a União Soviética. O que a gente vai ver alguns anos depois é a facada final, né? Ou seja, as suas colônias, a maioria das colônias, né, que a Europa tinha, vão uma atrás da outra, vão se, né, libertando, vão conseguindo a sua independência. E aí há de se entender o seguinte, que essa independência ela aconteceu principalmente pelo enfraquecimento da Europa, tá, diante do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, né? Então, resumidamente, a Guerra Fria é um período da nossa história que vai mais ou menos ali de 1945, ou seja, do final da guerra. Vocês veem que no final da Segunda Guerra Mundial, os antigos aliados já começavam a cultivar né, uma inimizade, tá? Então vai ali de 1945 até mais ou menos 1991. Alguns dizem 89 com a queda do Muro de Berlim, né? Mas a União Soviética ela se desmantela mesmo, ela deixa de existir em 91, tá? Então esse período da nossa história, tá, de 1945 a 1991 é um período de intenso conflito entre esses dois novos polos de poder que são os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Então a gente pode dizer que esse período, né, geopoliticamente falando, ele vai ter um regime bipolar, não é porque ele está feliz ou triste, feliz, não é isso não, tá? Ele é bipolar exatamente por causa desses dois polos de poder que vão ter rapidamente estender seu poder por uma vasta área de influência, tá? Então vocês podem ver aqui exatamente o que são essas áreas de poder. Se eu não me engano, esse mapa inclusive é do livro de vocês. Então você tem ali em verde a área de poder e de influência da União Soviética, a União Soviética propriamente dito e a sua área de influência. Tá? Então, aí você vê ali que pega boa parte da Europa Oriental, você pega a China, tá? Alguns países africanos, e você tem do outro lado os Estados Unidos e a sua área de poder. Tá? E aí isso que é muito importante a gente entender. Tá? A Guerra Fria ela é um período em que os Estados Unidos e a União Soviética não vão entrar especificamente ou diretamente num conflito armado, tá? Porque esse conflito armado, se ele acontece, a gente vai falar melhor depois por quê, né? Mas de certa forma esses dois lados não entraram de conflito em um conflito direto. No entanto, eles se armaram e eles se organizaram, eles fizeram alianças, né, para se preparar para um conflito armado, ou seja, existia uma expectativa real de que em algum momento esses dois países entrariam em um conflito efetivo. Tá? É interessante porque se a gente parar para pensar um pouquinho, um dos principais atores, né, da Segunda Guerra Mundial, que é o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, ele foi um dos principais estimuladores de um conflito armado com a União Soviética. Ou seja, Churchill ele realmente acreditava que era vital um conflito com a União Soviética antes que a União Soviética conseguisse, por exemplo, a bomba atômica. Tá? E muitos
historiadores dizem que, inclusive, os discursos de Churchill, né, foram inflamados e coisa e tal, foi um pontapé inicial para a Guerra Fria. Mas o fato é de que, inegavelmente, os Estados Unidos e a União Soviética, eles iriam, como que eu posso dizer, eles estavam destinados ao conflito. Né? Por quê? Porque, de certa forma, a paz era impossível. Tá? Inclusive a frase famosa, né? Guerra improvável, paz impossível. Porque se a gente parar para pensar direitinho, a União Soviética, o socialismo, como sistema, ele é um sistema que foi criado para acabar com o capitalismo. Ou seja, está na sua base ideológica acabar com o capitalismo. E por outro lado, o próprio capitalismo, né, não conseguiria coexistir com o socialismo, porque são dois sistemas muito antagônicos, muito contrários. Tá? Então o que a gente vai ver ao longo dos primeiros anos, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, vai ser toda uma construção estratégica da União Soviética, dos Estados Unidos, para, né, consolidar uma área de influência, consolidar uma área de influência não só política, mas também econômica e também militar. Então, o que vocês podem ver agora aí nesse slide, e até a minha cara aí está tampando parte do slide, mas depois eu vou deixar lá no Moodle, na pasta do Moodle, tá? Esses slides para vocês poderem conferir lá, tá? Mas o que vocês podem ver aí são, de um lado, os pactos militares que vão surgir, tá? Ou seja, a ameaça, ou seja, o medo dos europeus ocidentais fosse que a União Soviética, né, invadisse os países, invadisse lentamente, ou seja, gradativamente, um país aqui ou um país ali. Né? Então, o que aconteceu? Rapidamente, esses países ocidentais, eles começaram a tratar uma aliança. Tá? Uma aliança de defesa contra um ataque soviético. E essa defesa, de certa forma, essa rede de aliança, ela contribuiu para um estado de tensão ainda maior. Por quê? Porque era uma repetição do que a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, um jogo de alianças militares em que qualquer conflito localizado poderia transpor um conflito de grande escala, ou seja, arrastar o mundo por um conflito de grande escala. Então muita gente começou a ver o quê? Muita gente começou a ver que a gente estava tendo ali uma reedição, né, de uma organização que poderia, do que a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, dentro desse cenário de proteção, os países ocidentais, eles criaram a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ou seja, a OTAN nasceu especificamente como um tratado militar de proteção, de defesa dos seus membros contra qualquer ataque da União Soviética. A União Soviética, ela acabou o quê? Ela acabou revidando essa ação, esse movimento dos países ocidentais e tratou de ela própria criar o seu pacto militar. Né? Ou seja, pegou todos aqueles países ali que estavam sob sua influência e criou o Pacto de Varsóvia. Então, se de um lado você tinha a OTAN como um tratado militar, do outro você tinha o Pacto de Varsóvia. Então vejam vocês como que era um equilíbrio muito, muito frágil. Qualquer disputa territorial em qualquer uma dessas regiões poderia mergulhar o mundo, né, em uma nova guerra mundial, ou seja, seria uma terceira guerra mundial. Tá? E acreditem, haveria uma terceira guerra mundial se não fosse alguns detalhes que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá? Agora, além disso, além do tratado militar, nós vamos ter também os tratados econômicos, ou seja, as ações econômicas. E aí a gente já vai ter uma diferença um pouco mais gritante entre os dois lados. Tá? De um lado, a gente vai ter o Plano Marshall.
Tá? O Plano Marshall ele é um plano de ação, de ajuda financeira aos países europeus, ou seja, os países sob influência dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos saiu como grande potência econômica, mas ele não tinha aliados fortes, ou seja, aliados capitalistas realmente fortes, economicamente fortes, que pudessem ser aliados interessantes em uma futura guerra com a União Soviética. Além do mais, o capitalismo pela primeira vez, estava sobre ataque, ele estava sobre um ataque ideológico. Então, há de você ter uma vitrine para você poder mostrar para o outro lado que o meu sistema funciona. Então, dentro desse contexto de necessidade de ter aliados economicamente fortes, né, os Estados Unidos pegou parte do seu dinheiro, ou seja, parte do dinheiro que ele acumulou durante, né, boa parte do conflito, né, e resolveu investir em forma de doação mesmo, né, ou seja, de empréstimos, mas quase uma doação mesmo para os países que tinham saído da Segunda Guerra Mundial. E aí, inclusive, foram incluídos aí até antigos inimigos, ou seja, até a Alemanha foi incluída na ajuda de custo. Qual era a ideia do Plano Marshall? Reconstruir economicamente os países europeus, tá? Para que eles pudessem ser fortes aliados contra o socialismo. Tá? A União Soviética ela também fez uma ação econômica, né, que é a Comecon, não é equivalente em volume de dinheiro, não é equivalente em volume de ação, e aí a gente tem que entender também o seguinte: a União Soviética, apesar de ter sido durante toda a Guerra Fria uma grande potência tecnológica, militar, economicamente falando, a União Soviética nunca nem chegou aos pés do poderio econômico dos Estados Unidos. Ou seja, até hoje o PIB americano é muito grande, ou seja, o volume de riqueza que os Estados Unidos produz é muito grande. Tá? Outros tratados, que a gente vai ver mais para frente, aí a gente vai ver nas próximas aulas, outros tratados contribuíram para que os Estados Unidos também se tornasse o principal polo, né, guia da economia capitalista. Né? E ele ganhou muito com isso. Tá? Ele ganhou muito com isso. A gente vai ter uma dolarização das moedas, né? Ou seja, a gente vai ter uma dolarização das reservas cambiais. E o que são as reservas cambiais? Reservas cambiais é tudo aquilo que um país tem guardado para dar valor à sua moeda. Né? E até então o ouro era o principal produto que poderia, né, conferir valor a uma moeda. O ouro, o volume da economia de um país, os bens que esse país tem, mas a partir ali da década de 40, tá, os Estados Unidos vai conseguir consolidar também o dólar como uma reserva cambial. Isso vai ser muito importante para a própria economia americana. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas. Então, gente, basicamente é isso. O Pacto de Varsóvia e a OTAN, que são os tratados militares, a Comecon e o Plano Marshall, vão configurar esse mundo dividido. Tá? Vão configurar essa Europa dividida, a Europa Ocidental e o leste europeu, a Europa Oriental. E aí a gente tem que entender o seguinte: a relação da União Soviética, principalmente da Rússia, com a sua área de influência, era significativamente diferente que a relação dos Estados Unidos com a sua área de influência, tá? Principalmente os europeus. Enquanto os europeus se tornaram efetivamente aliados dos Estados Unidos, né, o leste europeu se tornou quase que um satélite da Rússia. Né? Ou seja, esses países se tornaram satélites, tanto políticos quanto econômicos, que tinham como principal objetivo enriquecer a Rússia, enriquecer a União Soviética. Tá? Bem, mas aí eu estava falando agora há pouco sobre que deveria ter, né? Ou seja, tudo indicava que a gente teria uma terceira guerra mundial. Por quê? Vejam vocês, as redes de alianças foram feitas, motivos existiam, ou seja, porque se de um lado, né, até então,
capitalismo reinava como sistema, agora você tinha efetivamente dois sistemas que eram antagônicos, que não poderiam coexistir. Então a gente tinha motivo, a gente já estava ali com a forma, ou seja, a estrutura, tudo prontinho para uma terceira guerra mundial, né? Mas aí a pessoa pode perguntar assim, mas por que então a gente não teve uma terceira guerra mundial? Por que que esse conflito? Porque essa guerra ela se manteve fria durante todo o período em que ela existiu. Bem, a resposta é essa aí, ó. O equilíbrio de terror nuclear, né? Os Estados Unidos foi o primeiro país a desenvolver uma bomba nuclear, né? Uma bomba nuclear, ela é basicamente uma bomba que faz uso, né, do poder do núcleo dos átomos, tá? Os Estados Unidos, através de um projeto secreto ainda na Segunda Guerra Mundial, o projeto Manhattan, ele conseguiu desenvolver e testar bombas nucleares e efetivamente usá-las, né? Ou seja, os Estados Unidos é o único país no mundo que usou efetivamente em guerra uma bomba nuclear. Tá? Os ataques a Hiroshima e Nagasaki são muito controversos, inclusive entre os historiadores, né? Por quê? Porque existem dois lados que podem inclusive estar incorretos, os dois, né? Existe uma corrente de historiadores que indicam que o Japão, quando ele sofreu o atentado, quando ele sofreu o atentado não é a palavra correta não, quando ele sofreu o ataque das bombas nucleares, ele já estava em uma condição, né, de rendição, ou seja, já estava próximo de se render. E de que o ataque dos Estados Unidos foi muito mais para mandar uma mensagem à União Soviética. Vejam vocês, está em 1945. Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética são aliados. A Alemanha se rendeu na Europa, mas o Japão seguia resistindo, né? Ou seja, um dos membros do eixo ainda lutava, tá? E aí então o que que os Estados Unidos fez? Ele atacou o Japão com bombas nucleares. Há quem diga que esse ataque ele foi, na verdade, uma mensagem para a União Soviética. Olha, eu tenho a bomba nuclear, eu desenvolvi a bomba nuclear e eu não tenho medo de usar. A bomba nuclear de Hiroshima, ela é uma bomba, né, de 5 megatons. Então ela destruiu completamente a cidade de Hiroshima, ou seja, nada sobreviveu em um raio de 4 quilômetros da explosão, né? E existem, né, registros de mortos até 17 quilômetros, né, do epicentro da bomba. Tá? Então, 200, existem estimativas que 200 mil pessoas morreram no ataque a Hiroshima. E 2 dias depois do ataque de Hiroshima, Nagasaki também foi atacado, a bomba não atingiu exatamente aonde eles queriam, o próprio relevo de Nagasaki também contribuiu para que o número de vítimas fosse menor. Existe uma estimativa de 50 mil pessoas. Então vejam vocês, era uma arma de destruição, né, nunca antes vista, né, ou seja, uma destruição em escala, né, inimaginável. Tá? Então, quando os Estados Unidos lança essa bomba, para muitos historiadores, essa bomba tinha, né, um endereço certo, que era dizer a Stalin: não tente nada, não tente continuar avançando na Europa, não tente, eu tenho a bomba nuclear e cuidado comigo. É claro que existe
uma outra vertente, né? Existe uma outra vertente de historiadores que acreditam que realmente era necessário o ataque, né? Os japoneses eram muito obstinados, né? Na defesa, mesmo já totalmente sem recursos, mesmo sem nenhum tipo de chance de vencer a guerra, né? Os japoneses insistiam em manter a defesa, insistiam em manter, né, na guerra e mais, os ataques em algumas ilhas, ou seja, a ocupação em algumas ilhas no Pacífico, né, como por exemplo Iwo Jima, deixaram bem claro para os americanos que os japoneses estavam prontos para morrer defendendo o território japonês. Então, para vocês terem uma ideia, Iwo Jima é uma pequena ilha vulcânica, tá? E os Estados Unidos já com um exército absurdamente superior aos soldados japoneses, mesmo assim, o número de baixas que os americanos sofreram foram equivalentes ao número de baixas dos soldados japoneses. Os caras estavam amarrando bomba no corpo e se atirando contra as tropas, ou seja, a própria questão dos kamikazes no Pacífico era uma mensagem clara para os americanos que uma invasão ao Japão, e o Japão não iria se render, mesmo com todos os bombardeiros e coisa e tal, ficou bem claro para os americanos que uma invasão do Japão iria consumir muitos recursos e milhares de vidas de soldados americanos, né? Então, para uma ala dos historiadores, a ação com as bombas nucleares foi uma ação legítima para encurtar o conflito. E, querendo ou não, foi o que aconteceu, né? Ou seja, 2 dias depois da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra, desculpa, 2 dias depois da segunda bomba nuclear, né, o Japão estava assinando a sua rendição. Ficou claro para o Japão que eles não iam conseguir, porque por incrível que pareça, mesmo totalmente derrotados, com a marinha destruída, com a força aérea totalmente destruída, sem pilotos e com poucos recursos naturais, os japoneses, principalmente os militares japoneses, estavam convictos que o exército iria conseguir defender a ilha, né? Ia conseguir defender o território japonês. Estavam preparando toda a população japonesa para, né, uma defesa encarniçada, né? Mas aí quando os caras viram que aquelas bombas estavam caindo e que eles não iam conseguir nem mesmo ter a chance de lidar, né, com o exército americano, aí os caras se renderam, ou seja, o Japão se rendeu, tá? Então vejam vocês, as bombas nucleares, elas serviram para realmente, efetivamente acabar, né? Mas a mensagem foi dada, tá? E os soviéticos perceberam isso, né? Não, olha, a gente precisa correr atrás. E aí é interessante porque, tecnologicamente falando, o final da Segunda Guerra Mundial, ela fez uma coisa interessante. Por quê? Porque os cientistas nazistas, e aí a gente tem que entender que a Alemanha nazista avançou muito tecnologicamente em vários ramos, né? Ou seja, esse período de guerra. O período de guerra é um período, né, em que a ciência avança, né? É um pouco estranho, mas isso acontece durante a guerra. Os cientistas nazistas acumularam muita experiência, né? E aí o que acontece? No final da Segunda Guerra Mundial, esses cientistas, muitos criminosos de guerra, muitos praticaram crimes terríveis em campos de concentração e coisa e tal, mas esses cientistas, eles não foram julgados, né, como as pessoas imaginam. Muitos deles foram, na verdade, disputados à tapa pelos vitoriosos, né? Por quê? Porque eles tinham um conhecimento que contribuíram para várias áreas, tanto dos americanos, e aí eu cito o exemplo do Erich von Braun, né, nazista convicto, que trabalhou na produção dos foguetes V2, que depois foi, né, incorporado pelos americanos, né, foi para os Estados Unidos e encabeçou um programa da NASA, né, de foguetes, e inclusive encabeçou a produção do Saturno V, que foi o foguete que levou o homem à Lua, né? E os soviéticos também pegaram muitos físicos e avançaram rapidamente
na produção, né, da sua física nuclear, e em 1949 eles chegaram à construção da sua primeira bomba nuclear. E aí, gente, a gente chega ao quê? A gente chega ao equilíbrio do terror nuclear. O que é esse equilíbrio do terror nuclear? É aquele momento em que fica claro para todo mundo, o mundo inteiro percebe isso, que uma terceira guerra mundial ela seria, né, praticada com bombas nucleares. E se a gente, né, já tinha visto um número absurdo de mortes na Segunda Guerra Mundial devido às inovações tecnológicas como bombardeiros, né, tanques de guerra, navios, submarinos, a introdução das armas nucleares poderia significar o fim da vida na Terra. Né? Por quê? Porque rapidamente os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram em uma desenfreada corrida armamentista. Né? Você não é um cara com um fuzil correndo, não. A corrida armamentista era quem conseguia produzir as armas mais poderosas, quem conseguia produzir, né, os veículos tecnologicamente mais avançados e principalmente quem conseguia produzir as mais poderosas e efetivas armas nucleares. Né? E os Estados Unidos produziram armas nucleares de vários tipos, né? Priorizando as armas táticas, as armas nucleares táticas, aquelas que poderiam ser lançadas, né, em determinada cidade, em determinada área. Os soviéticos, além das armas táticas, também se empenharam em desenvolver armas cada vez maiores e mais poderosas, até que em 1952 ela detonou a maior bomba nuclear de todos os tempos, né? Que é a Tsar Bomb, que inclusive na internet saiu recentemente. O governo russo liberou alguns vídeos inéditos da detonação dessa bomba, né? Que é uma bomba que era de 52 megatons, né? Ou seja, muito maior do que a bomba de Hiroshima. E para vocês terem uma ideia, sismógrafos aqui no Brasil detectaram o tremor de terra da detonação dessa bomba. Tá? Então, assim, era uma bomba que poderia devastar facilmente um estado inteiro do Brasil, tá? Ou um país inteiro. Tá? Agora, ela foi muito mais um jogo de propaganda do que especificamente uma arma de guerra, porque ela era muito grande, ela não tinha como ser colocada num bombardeiro ou num míssil continental. Né? Então ela foi mais uma propaganda de guerra, e depois os soviéticos, né, começaram a produzir bombas menores que seriam mais táticas. No entanto, de qualquer forma, no auge, né, da corrida armamentista, os Estados Unidos e a União Soviética tinham armas nucleares suficientes para destruir a Terra até 300 vezes. Tá? O que é um exagero, né? Que segunda vez a gente já não estaria aqui. Tá? Armas que poderiam matar, ou seja, uma guerra nuclear total, poderia matar 5 a 6 bilhões de pessoas no primeiro dia dessa guerra. Né? E o restante, 1 bilhão e pouco, só sobreviveria para sofrer com a radiação, com as queimaduras, né? Com o inverno nuclear, porque a poeira que seria lançada para essas bombas seria tão grande, né, que iria tampar a luz do sol, derrubar as temperaturas do planeta, matar as plantações. Né? Então, assim, rapidamente, boa parte da vida na Terra poderia ser extinta em um conflito total. Então, essa, aliás, talvez seja o sentimento que mais configure a Guerra Fria, o equilíbrio do terror nuclear. Gerações inteiras de pessoas, e aí talvez se você tiver uma pessoa mais velha, um avô e coisa e tal, e ela pegar pela memória, ela vai conseguir, né, chamar a atenção, ela vai lembrar disso, de como que realmente as pessoas acreditavam que o mundo iria acabar a qualquer momento. Né? Inclusive esse sentimento de pavor, de medo constante, ele teve forte impacto até na cultura, né, mundial, o nascimento da contracultura, os hippies, nasce muito desse sentimento de urgência, de que a pessoa tem que viver a vida porque amanhã as bombas vão cair e tudo vai acabar. Tá?
E aí é interessante porque a Guerra Fria, além dessa corrida armamentista, dessa tensão, essa guerra é, é, ela também vai se também vai permear por todas as outras áreas da sociedade. Então a gente vai ter até disputas de esportes. As Olimpíadas se tornaram um palco de disputa política entre os Estados Unidos e a União Soviética, que viviam competindo pelo pódio principal do quadro de medalhas. Então você tinha sempre de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética liderando. Também ocorreram boicotes, né? Ou seja, houve Olimpíadas em que os soviéticos não foram em forma de protesto, houve Olimpíadas em que os americanos não foram em forma de protesto. Então a gente viu até mesmo nos esportes, né? No cinema, se você pega qualquer filme ali daquele período, aí Hollywood, como eu falei para vocês na última aula, né? A indústria cultural americana tratou de correr para colocar o que? Os soviéticos como os inimigos. Então você pode pegar vários filmes daquela época em que os soviéticos são sempre malvados e estão querendo destruir o mundo, e você sempre tem um mocinho, um herói americano ali lutando pela liberdade, lutando pela, né? Eu acho que talvez o grande garoto propaganda desse tipo de filme foi o Sylvester Stallone. Então, você tem ali o Rambo, que é o próprio figura do soldado heróico americano, e aí você pega lá os filmes lá, são sempre contra, né, os comunistas, que são malvados, né, são superficiais, só querem destruir tudo. E é interessante porque isso permeou a cultura também aqui no Brasil, o medo que surgiu, né, um medo quase irracional dos comunistas, dos socialistas, nasce muito dessa história, como ela foi contada, como ela é contada também, tá? Não que realmente eles não fossem inimigos, ou seja, que não houvesse realmente uma disputa, mas é interessante porque, inclusive hoje em dia, o papel que os soviéticos tinham, né, hoje em dia é cumprido principalmente pelos terroristas islâmicos, né, sempre muito malvados e querem sempre, né, aterrorizar e tem sempre planos de dominação mundial. Então, o que a gente hoje tem como terroristas, né, nos filmes de ação, antigamente eram os comunistas, os soviéticos que queriam, né, acabar com a paz mundial, com a liberdade e por aí vai. Tá? Além da cultura, além da corrida armamentista, nós também tivemos outra coisa que foi impactante dentro da comunidade internacional, dentro do mundo como um todo, que foi a corrida espacial. Né? A corrida espacial, ela se trata basicamente do quê? Ela se trata sobre um jogo tecnológico, ou seja, qual país conseguiria chegar mais longe primeiro, né? E essa disputa, ela é assim, ela não era simplesmente colocar pessoas no espaço ou mandar alguém para a Lua. A principal disputa que estava ali envolvida era domínio tecnológico. Quem conseguisse colocar um ser humano no espaço conseguiria lançar bombas em mísseis intercontinentais no inimigo. Conseguiria passar por cima do inimigo, do território inimigo, com satélites, conseguiria dominar o espaço aéreo do inimigo, né? Então, essa corrida espacial, ela também se tornou um palco de propaganda, né, da tecnologia. E aí você tem, né, os soviéticos saindo na frente, né, os soviéticos foram os primeiros a conseguirem colocar um objeto no espaço. Isso, aliás, foi uma comoção internacional, porque o primeiro satélite artificial, o Sputnik, que vocês estão vendo aí, né, essa primeira fotinho aí, Sputnik, ele tinha um rádio que emitia um bip, né? E rádios amadores do mundo todo podiam ouvir o bip passando, né, sobre suas cabeças. Então isso gerou um impacto, principalmente nos Estados Unidos, absurdo no imaginário do povo americano, de que os soviéticos, os comunistas estão, né, voando sobre nossas cabeças. Né? Então isso despertou basicamente os americanos para também correrem atrás, né, de conseguirem a sua tecnologia. Então é interessante porque ao longo de todo o período que a gente chama de guerra espacial, de corrida espacial, foi realmente uma corrida, ou seja, você tinha um lado avançando e o outro conseguia, né, equiparar o feito e depois até superar, né, mas o iníciozinho mesmo,
os soviéticos ficaram bem à frente, né? Lançaram o primeiro satélite, lançaram o primeiro ser vivo, né? Cadelinha Laika, que infelizmente não sobreviveu à experiência, né? Depois lançaram também o primeiro ser humano ao espaço, né? Que é o Yuri Gagarin, vocês podem ver aí também a foto dele, né? O cara que falou a célebre frase, né? A Terra é azul. Tá? Então, você tem ali os soviéticos assumindo uma dianteira, mas ali nos anos 60 os Estados Unidos iniciou um programa, né, o programa Apollo, que torrou dinheiro, foram 25 bilhões de dólares ali no programa Apollo, com o intuito de quê? O intuito de lançar um homem à Lua, ou seja, chegar à Lua. E os americanos chegaram à Lua. Para os americanos foi, né, assim, a vitória, né? Inclusive historicamente falando, né, muitos historiadores e os livros de história de uma forma geral colocam a chegada à Lua como a linha de chegada final para a corrida espacial, né? Mas a verdade é que tanto os soviéticos quanto os americanos continuaram, né, os seus programas espaciais, aí eles diversificaram para outros setores, né, para outras áreas, enquanto os soviéticos se dedicaram durante anos a entender o comportamento do ser humano em longos períodos no espaço, né, eles construíram as primeiras estações espaciais, né, os americanos começaram a focar mais no que? A missões robóticas, missões de sondas, né, para planetas distantes. E aí você tem aí duas fotinhos de exemplos disso. Você tem ali a Estação Espacial Mir, que durante muitos anos foi a principal moradia do ser humano no espaço, né, até ser substituída pela Estação Espacial, e depois a sonda Voyager, aí vocês veem aí embaixo, que é a sonda que conseguiu, né, detectar e pesquisar a fundo os planetas exteriores, tá? É... Então, galera, chegamos aqui então a último, opa, aí que aqui saiu aqui. Chegamos aqui a um momento muito importante, né? Porque a Guerra Fria, como eu falei para vocês, não ou seja, recebe esse nome porque os dois grandes polos de poder não chegaram a bater de frente, né, em uma guerra, tá? Mas isso não significa que a Guerra Fria não tenha sido um período sangrento da nossa história. Na verdade, em muitos momentos a Guerra Fria esquentou efetivamente, tá? É engraçado porque, na verdade, todos os conflitos do mundo, todos os conflitos que eram pulverizados pelos diferentes cantos da Terra, eles tinham como um pano de fundo a disputa entre essas duas potências. Então, o que a gente pode observar é o seguinte: se existiam dois grupos disputando poder dentro de um país, provavelmente, provavelmente eles iriam se aliar, né, a algum lado, ou seja, aliar a alguma potência mundial, né? Então era comum dentro dos países a gente ter disputas, né, entre grupos que defendiam o capitalismo e recebiam ajuda dos Estados Unidos e grupos que defendiam o socialismo e recebiam ajuda. E aí é interessante, essa ajuda dificilmente era em forma de tropas, né? Em forma de soldados, mas eram sempre ajudas financeiras, ajudas militares, né? Então você tinha um lado que recebia ajuda americana e geralmente um lado que recebia ajuda dos soviéticos. Então, em vários momentos a Guerra Fria esquentou e a gente teve vários pequenos conflitos, né, ao longo desse período. Na verdade, todos os conflitos. A gente pode englobar desde os golpes militares, né, na América Latina, até as guerras civis no Vietnã, Laos, na Coreia, né, os inúmeros conflitos na África, todos tinham como pano de fundo, né, o capitalismo e o socialismo e as grandes potências ajudando direta ou indiretamente. Tá? Então,
aqui vocês podem observar vários desses conflitos, né? Alguns eu coloquei lá para vocês verem, né? A questão do Vietnã, vocês assistam lá o documentário falando sobre a guerra, tá? Agora, é interessante a gente lembrar o seguinte, a guerra do Vietnã, ela é quase que folclórica, porque ela foi muito documentada no cinema americano. É um grande trauma dos Estados Unidos, porque afinal de contas é uma grande potência militar mundial, né, lutando contra um país de terceiro mundo que muitos americanos nem conseguiam apontar no mapa, né? Inclusive, talvez até vocês, né? Quem que poderia, assim, antes de a gente começar essa aula, dizer assim, eu sei apontar no mapa onde fica o Vietnã, né? Então, foi um conflito emblemático, por quê? Porque os americanos se envolviam ali naquele conflito cada vez mais e chegou um momento, né, em que eles estavam totalmente mergulhados na guerra, gastando dinheiro, gastando tropas, perdendo vidas, num conflito que não conseguia avançar. Por que não conseguia avançar? Porque a determinação dos Vietcongs, com o apoio dos vietnamitas do norte, tornava a ação militar americana muito complicada. Essa guerra de guerrilha, ou seja, de um lado você tem um poderio militar muito grande, mas do outro você tem táticas de guerrilha. Os caras apareciam, davam uns tiros, matavam os soldados, depois sumiam no mato, né? Então isso ia minando os esforços de guerra dos Estados Unidos. Não era uma guerra entre duas potências, como foi lá na Segunda Guerra Mundial, onde que você destruía a infraestrutura do seu inimigo era derrotado. Não, era uma guerra que a gente chama de assimétrica. E geralmente quando você tem uma guerra assimétrica, ela é muito mais capilarizada, porque um lado é muito poderoso, o outro não bate de frente. Ele vai ali, né, minando, comendo pelas beiradas, né? É sempre um conflito muito difícil, tá? Os soviéticos eles tiveram também um conflito semelhante, né? Que foi no Afeganistão. A mesma coisa, uma grande potência militar, né? Batendo de frente com um país que é ainda um dos mais pobres do mundo, né? Mas aí você tem as táticas de guerrilha, você tem ali o Talibã, você tem os nativos ali lutando, né, e minando os esforços de guerra. Nota interessante que, se eu não me engano, o filme Rambo 3 ele trata sobre esse assunto. Rambo é mandado para o Afeganistão e ele luta do lado do Talibã, né, contra os malvados soviéticos, né? E se você está ouvindo essa palavra Talibã e acha, mas eu já ouvi, o Talibã é o mesmo grupo que depois vai, né, abrigar a Al-Qaeda lá no Afeganistão e que vai atacar os Estados Unidos anos mais tarde, né? Ou seja, muito daqueles terroristas, muitas daquelas pessoas que estavam ali na Al-Qaeda, no Talibã, foram treinados pela CIA, treinados pelos soldados americanos ainda na época da guerra do Afeganistão, tá? Se vocês olharem então esse quadrinho aí, vocês podem ver, ó, a Guerra do Vietnã aconteceu de 65 a 75, né? Se vocês olham ali também a invasão soviética no Afeganistão, ela vai de 79 a 89, até na duração do tempo elas são semelhantes, né? Mas vocês podem ver ali, ó, vários outros conflitos, né? Vocês vejam ali a questão na Angola, ou seja, a guerra civil de Angola, de Moçambique, né? O golpe militar do Chile, que foi extremamente sangrento também, que teve como pano de fundo a Guerra Fria. A gente pode colocar aí o golpe militar até no Brasil também, que teve influência indireta dos Estados Unidos. Inclusive, uma das justificativas do golpe foi a questão dos comunistas e coisa e tal, tá? Então, todos esses movimentos, tá? Assim, o golpe no Brasil, assim como em outros países da América do Sul, eles se configuraram, tomaram o poder e coisa e tal, mas não chegaram a ser guerras civis nem nada, né? Mas a gente teve em muitos
países, né, conflitos na América Central, né, conflitos que realmente foram muito sangrentos, e a Revolução Cubana, que é um outro exemplo, tá, de um assunto interno, né, e aí é interessante porque os revolucionários ali, Che Guevara, Fidel Castro, não eram comunistas, não eram socialistas a princípio, né? Eles tomaram poder, as reivindicações deles eram contra o entreguismo do governo, né, para os Estados Unidos, era contra a corrupção, contra coisa e tal, mas quando eles chegaram ao poder, eles viram rapidamente os Estados Unidos começar a se tornar um agente contrário à revolução, porque muitos interesses americanos, de negócios, de empresas americanas estavam, né, despejados ali em Cuba. Então, meio que a solução automática ali dos revolucionários foi o quê? Vamos nos aliar então aos soviéticos, ao socialismo. Isso, aliás, foi um choque terrível para os Estados Unidos, né? Porque então eles tinham ali debaixo do nariz deles ali, cento e poucos quilômetros a distância de Cuba para a fronteira americana. E você tinha um entreposto soviético ali. Tá? Ou seja, isso inclusive interferiu até para uma ação mais efetiva dos Estados Unidos em toda a América Latina. Né? Ou seja, sua área de influência clássica, e aí então eles de repente veem um país, um pequeno país saindo desse status quo ali estabelecido, foi um impacto muito grande. E inclusive eles patrocinaram tentativas de golpe internos, patrocinaram tentativas de assassinato do Fidel Castro, né? Todas fracassaram, tá? Mas com certeza a questão mais tensa que envolveu Cuba e os Estados Unidos foi a crise dos mísseis cubanos, né? Ou seja, há historiadores que dizem que foi o período em que nós estivemos mais próximos de uma guerra nuclear total. Né? Por quê? Porque os soviéticos, né, que eram na época governados pelo Nikita, né, eles estavam muito insatisfeitos com os Estados Unidos instalando mísseis na Turquia, né, ou seja, ali pertinho da fronteira soviética. Então eles reagiram como? Reagiram em segredo, eles queriam instalar mísseis ali em Cuba. Quando os americanos descobriram isso, né, aí a tensão foi total, né, ou seja, houve um embargo de navios americanos ali em volta do território cubano. Os soviéticos insistiam que iriam mandar suprimentos e até outros equipamentos para Cuba, né, ou seja, não aceitavam ali esse embargo. E assim, nós chegamos muito perto mesmo de um conflito total, ou seja, houve um período ali em 62 em que as cadeias de comando elas ficaram, né, entrelaçadas ali, houve assim um período em que realmente poderia haver um conflito em grande escala. Só que aí o que aconteceu? Mesmo com a tensão crescente, né? Ou seja, com isso batendo no noticiário, houve ali 13 dias que foram bastante, né, intensos, desde a derrubada de um avião espião dos Estados Unidos, né? Ou seja, o tom subiu, mas aí o Kennedy e o Nikita acabaram ali por debaixo dos panos, negociando um acordo para tentar baixar a temperatura, e aí o Nikita concordou em retirar os seus mísseis ali de Cuba, desde que os Estados Unidos também fizesse isso ali na Turquia, e aí sim foi, né? Kennedy depois ordenou, alguns meses depois, que assim bem discretamente esses mísseis fossem tirados ali da Turquia, né? Ou seja, ele fechou o acordo e ele cumpriu o acordo, mas inegavelmente, pelo menos para a imprensa americana, né, foi uma grande vitória dos Estados Unidos, porque os soviéticos recuaram, retiraram os seus mísseis dali, né? Mas aí depois, né, historicamente, ficou claro que houve uma contrapartida para os soviéticos também. Mas a gente chegou assim, ó, e bem pertinho de uma guerra nuclear total, né? E uma guerra nuclear total, ela significaria com certeza ali naquele momento, já naquele momento, o fim da civilização como a gente conhecia, né? Há uma frase do Einstein, né, quando perguntado sobre como poderia ser uma terceira guerra mundial, como poderia ser as armas
né, de uma terceira guerra mundial, visto, né, que ali na Segunda Guerra Mundial a inovação tecnológica das armas tinha sido muito gritante, né? Então o Einstein, já ciente das armas nucleares e coisa e tal, ele falou que, olha, sobre como vão ser as armas da Terceira Guerra Mundial, eu não sei, mas eu posso dizer que a quarta vai ser a pau e pedra, né? Porque realmente seria o fim da civilização como nós a conhecemos, tá? Bem, de certa forma, então, galera, esses conflitos, né? É, os conflitos, a corrida armamentista alimentaram dentro da União Soviética uma situação que foi aos poucos corroendo as estruturas do próprio sistema. Por quê? Como eu falei lá no início da aula, a União Soviética nunca foi uma grande economia. Comparada aos Estados Unidos, ela nunca foi. Ou seja, o PIB hoje da Rússia, o PIB da Rússia hoje é quase equivalente ao do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então você tinha um país, né, que era uma grande potência econômica, que era os Estados Unidos, potência tecnológica, militar, e do outro lado você tinha um país que não era uma potência econômica, mas que corria atrás, né, para equiparar a potência militar, ou seja, o poderio militar ao dos Estados Unidos. Isso, ao longo dos anos, esse esforço de manter um exército pesado, né, isso foi corroendo a economia soviética. Outra coisa é que um Estado planificado, um Estado socialista, ele é muito centralizado no Estado, né? Ou seja, no próprio governo. E a gente vai observando ao longo do tempo uma intensa burocratização dos processos. Então, tudo isso, esses desgastes econômicos com o poderio militar, junto com a burocratização, né, o próprio sistema socialista, há especialistas que dizem, né, ao analisar a situação da União Soviética, que o próprio socialismo estimulava pouco desenvolvimento, né? Porque, vejam só, apesar de tecnologicamente a Rússia conseguir, né, equiparar com os Estados Unidos em várias áreas, até, né, no top do top do desenvolvimento tecnológico, que é a questão espacial, os soviéticos não conseguiam aplicar essa tecnologia toda na economia. Já os americanos não. Os americanos eram muito mais eficientes em transplantar a economia, a tecnologia produzida, né, para a economia, tanto a tecnologia produzida pelos militares quanto na corrida espacial. Hoje, gente, assim, eu falei para vocês, os americanos gastaram 25 bilhões, né, para mandar o homem à Lua no programa Apollo. Mas vejam só vocês, no programa Apollo vários produtos foram produzidos, né? Do velcro, né? Do velcro a macarrão instantâneo, a um microchip. Vejam vocês, ao computador pessoal, ao computador, né, compacto, né? São produtos, só o microchip que hoje estão em todos os equipamentos, computadores, televisão, celular, tudo isso e depois, né, ou seja, produzido pelo Estado, produzido porque a NASA é estatal, a NASA é do governo americano, né? Então tudo isso produzido, essa ciência de vanguarda produzida, essa ciência de base produzida pelo governo americano, e depois as empresas americanas vêm, pegam essa tecnologia e transformam em produtos que ela pode vender. Então a economia americana hoje, aqueles 25 bilhões gastos, ela se converteu em muito mais dinheiro, né, hoje em dia. Já os soviéticos não conseguiam fazer isso. Tá? Então, a corrupção, a burocratização, um Estado pesado, né? Os altos custos com as forças armadas, tudo isso fizeram com que a União Soviética iniciasse os anos 80, né? Se arrastando. Né? Era óbvio, pelo menos para a elite política da União Soviética, que havia necessidade de fazer uma série de reformas. Né? E o político que resolveu fazer isso, o cara que pegou e disse: eu vou reformar
a União Soviética e vou preparar a União Soviética para o novo século. Foi o Mikhail Gorbachev. Né? O Gorbachev, ele de cara, quando chega ao poder, ele lança 2 programas de modernização, né? 2 programas de reforma, a Perestroika e a Glasnost. Ou seja, são reformas de modernização política, uma tentativa de aproximar a União Soviética com o Ocidente, né, porque uma verdadeira cortina de ferro tinha sido formada entre a União Soviética e o mundo ocidental. Ou seja, o que era essa cortina de ferro? Ou seja, não existia um contato, não existia laços, né, nem econômicos, nem culturais entre o lado capitalista e o lado socialista. Eles se isolaram durante a Guerra Fria. E esse isolamento, né, para Gorbachev era uma das causas que levariam a União Soviética ao estado que ela estava vivendo agora. Tá? O outro lado era uma modernização política, né? Uma modernização econômica, ou seja, desculpa, agregar um pouco de algumas questões capitalistas, né, para dentro do socialismo soviético, né, modernizar as empresas, investir nas tecnologias, trazer as tecnologias que estavam sendo produzidas pelo Estado para a iniciativa econômica, para o setor econômico, ou seja, aproximar a economia também do mundo ocidental, ou seja, na prática uma reaproximação com o Ocidente. Tá? Não preciso dizer que o Gorbachev imediatamente vai sofrer, né, com problemas internos, resistência interna. Né? Logo, a ala conservadora, principalmente a ala militar, ela vai começar a ver isso com muito maus olhos, porque ela viu que ia sobrar especificamente para ela, né? Que haveria de ter uma necessidade de você redimensionar as forças armadas e coisa e tal, né? E somado a isso, somado a essa confusão interna, ao desgaste interno ali que estava ocorrendo dentro da Rússia, a gente tem nesse meio tempo a queda do Muro de Berlim. Né? Leiam lá, assistam os documentários que eu coloquei, mas mais do que um fenômeno que vai marcar a história da Alemanha, a queda do Muro de Berlim foi um sinal para o mundo todo, porque até então a Rússia ela controlava sua área de influência, a União Soviética e os outros países que estavam sob sua tutela, né? Ela controlava com mãos de ferro qualquer tipo de movimento, né, contrário ao socialismo, contrário ao governo, era duramente reprimido pelo exército. Né? E quando, né, aos olhos do mundo, né, aos olhos pasmos do mundo, a Alemanha ela se unifica novamente e a Rússia não faz nada, né, isso em 1989, ficou claro para o mundo que acontecia alguma coisa dentro da Rússia. Alguma coisa estava acontecendo ali na União Soviética. Eu falo Rússia e União Soviética, gente, é bom saber diferenciar, né? A Rússia é o país, né? A Rússia. Mas a União Soviética era uma formação, um conglomerado de 17 países. Né? Era a Rússia mais 16 países ali, né, que formavam a União Soviética. E você ainda tinha as áreas de influência também da União Soviética. E aí o que acontece? Lá em 1991 é quando a gente chega ao máximo dessa tensão entre a ala conservadora militar e Gorbachev. E aí Gorbachev ele faz uma viagem para a China e os militares aproveitam para tentar tomar o poder, ou seja, para derrubar o Gorbachev. Tá? E é interessante porque o vice que estava no poder, que era o Boris Yeltsin, né, ele vendo a movimentação dos militares, ele vai para a televisão e chama o povo, né, para defender as reformas. Ele chama o povo para defender, né, o governo. E o povo prontamente, né, recebe o chamado e aceita e vai para as ruas. Então a gente chega num momento crítico ali em dezembro de 1991, em que você tem
né, o povo na rua formando um escudo humano, né, em volta da sede do governo russo, né, e você tem militares golpistas indo em direção, né, à sede, mas aí, né, os militares de alta patente, os generais, ordenam os militares para invadir, né, passar por cima do povo, invadir o governo e derrubar o governo, mas os militares de baixa patente, os caras que estavam ali, né, eles desobedecem às ordens e se juntam aos manifestantes. E aí, no meio dessa confusão toda acontecendo na Rússia, vários estados, né, da União Soviética se aproveitam e começam a declarar a sua independência, né? E aí a independência ela foi em cascata, né? Ou seja, rapidamente vários países que se sentiam oprimidos, se sentiam, né, como colônias da Rússia, eles se aproveitaram da situação e foram um após o outro declarando independência. E quando o Gorbachev volta, né, dessa viagem na China, ele viu a União Soviética não existia mais, né? Não existia mais. E aí, no dia, se eu não me engano, no dia 25 de dezembro de 1991, né, uma noite de Natal, né, pela última vez a bandeira da União Soviética foi tirada da sede do governo, né, russo, e aí eles hastearam a antiga bandeira da Rússia, né, que é a bandeira que está lá até hoje, né, e foi decretado o final tão repentino quanto a queda do Muro de Berlim, né, a União Soviética deixou de existir, né, ou seja, quase que tipo assim, como assim, né? Um conflito que estava durando 50 anos, que as pessoas achavam que ia durar para sempre, né? Da noite para o dia, quase que literalmente, ele acabou e os Estados Unidos saiu como o grande vitorioso da Guerra Fria, né? Então, gente, aí vocês podem ver que o Muro de Berlim foi tido como a queda né, como o começo do fim, como eu falei para vocês, e o Muro de Berlim, assistam lá os documentários que eu coloquei para vocês, mas ele é uma daquelas, ele foi o símbolo da Guerra Fria. O Muro de Berlim foi o símbolo da Guerra Fria. Por quê? Porque a Alemanha, ela foi dividida entre os vitoriosos, né? Ou seja, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês, os dois lados, né, pelas duas frentes comprimiram a Alemanha nazista, e aí quando a guerra acabou, eles tinham aquela pendenga na mão, ou seja, um país que tinha causado duas grandes guerras mundiais, né? O que garantia que eles não pudessem criar uma terceira, né? Então, os aliados resolveram dividir a Alemanha como espólio de guerra, né? Então, a Alemanha Ocidental, ela se tornou a República Federal da Alemanha, né? Porque foi dividida entre os vitoriosos, mas logo depois foi unificada, né, em um único estado. E aí do outro lado, a Alemanha Oriental, você tinha a República Democrática Alemã, né? Agora, Berlim, a capital da Alemanha, que ficava toda do lado do Oriente, ela também foi dividida ao meio, né? E aí ficou uma doideira, por quê? Porque você tinha a Berlim Ocidental, que estava sob controle e domínio do Ocidente, e você tinha a Berlim Oriental, que estava sob controle, né, soviético. E rapidamente Berlim se tornou uma zona de espionagem, né? Ou seja, um problema, principalmente para a União Soviética. Então, a União Soviética tratou de restringir aos poucos, né, o trânsito entre os dois lados, até que eles resolveram, né, construir esse muro que durou mais de 2 décadas e que impedia que o pessoal do lado do Oriente, né, atravessasse para o lado do Ocidente. Tá? E vocês depois olhem lá o material, e assim como esse muro foi construído do dia para a noite, quase que sem querer, né, quase que por uma situação como que eu posso dizer, um mal entendido, tá? Esse muro ele cai também repentinamente em 1989. O importante sobre a queda do Muro de Berlim é o seguinte, tá? A, é exatamente a reação ou não reação da União Soviética em relação à queda do Muro de Berlim e à unificação de Berlim. Tá? Um filme que eu recomendo
para vocês verem a ambientação desse momento, é o Adeus Lenin. Tá? Eu não sei se vocês conseguem na internet, é um filme um pouquinho antigo, ele é alemão mesmo, tá? E ele é muito legal porque ele trata um pouquinho de como era viver na Alemanha Oriental, como que era viver em Berlim Oriental. Porque muitos fugiam, né? Muita gente fugia, né? Até pelo encantamento, pela questão da liberdade, o Ocidente e o capitalismo no imaginário do alemão, principalmente do alemão de Berlim Oriental, era de que o outro lado era liberdade, era, né, o colorido, o mercado, tá? Muita gente vivia feliz e satisfeita do lado, vivia a sua vida no Berlim Oriental, vivia, né? Mas com certeza as condições econômicas de Berlim Oriental e de Berlim Ocidental eram muito diferentes, né? E quando este muro caiu, quando o muro caiu, logo ficou claro essas diferenças, né? E aí tem um videozinho que eu postei lá da BBC, de uma correspondente alemã, que ela mostra muito isso, a desigualdade, né? Ou seja, porque de um lado você tinha o capitalismo, que principalmente a partir da terceira fase da Revolução Industrial se desenvolveu demais, né? A alta tecnologia, a telecomunicação, que a gente vai falar melhor na próxima aula, mas do outro lado, né, no lado oriental, tanto de Berlim quanto da toda a Europa oriental, não é que as pessoas passavam fome, não, até que a qualidade de vida, comparativamente, por exemplo, com o Brasil, era muito boa. Né? Só que o que acontece? Economicamente falando, eram países mais estagnados, mais focados naquela indústria mais pesada, mais tradicional. Então, quando a cortina de ferro caiu, o muro de Berlim caiu, né? Ficou bem claro a diferença econômica entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, tá? Beleza. Bem, gente, e com o fim, com o colapso da União Soviética, vem o que os cientistas políticos vão chamar de nova ordem mundial. Ou seja, essa ordem que nós temos hoje, tá? Essa ordem que surge do colapso da União Soviética, né? A princípio, alguns historiadores e cientistas políticos e geógrafos começaram logo que dizer o seguinte, ó, bem, a gente saiu de um mundo bipolar, de dois polos de poder, e estamos indo imediatamente para onde? Ó, é óbvio, se você tem um polo de poder que se desmorona, né, vamos viver num mundo unipolar, né? Ou seja, um mundo onde você vai ter um único polo de poder, que vai ser os Estados Unidos, e você vai ter outras áreas de influência, né? Isso foram os primeiros, né, meses, anos do fim da União Soviética. Mas logo ficou claro que a gente teria novos polos de poder despontando, que iriam substituir a União Soviética na disputa com os Estados Unidos, né? Então, alguns cientistas começaram a deduzir o que? Não, então, olha, o mundo agora tende a ir para uma multipolaridade, ou seja, o mundo tende a ir para uma realidade onde a gente vai ter inúmeros polos de poder espalhados pelo mundo, né? Só que qual é o problema? Economicamente falando, os Estados Unidos é muito maior do que todos os outros países, né? Então era evidente que a gente continuaria tendo uma única grande potência global, né? E aí então o que aconteceu? Ficou bem claro que a gente não teria um mundo nem multipolar nem unipolar, né? A gente teria, na verdade, um mundo unimultipolar. O que seria isso, né? Unimultipolar? Seria um planeta distribuído em polos de poder pulverizados, né, localizados. Aí você tem a União Europeia, você tem o Japão, você tem o Brasil, mas você tem uma única grande potência global, influenciando, né, a economia do mundo, que seria os Estados Unidos, tá? Então, lá naquele primeiro momento ali, a gente tem o que? A gente tem despontando ali três polos de poder, a tríade, né? Os Estados Unidos como única potência global, mas que exercia sua influência principalmente ali sobre a América Latina. Você tem agora a União Europeia,
que surge do fim ali da União Soviética e a união entre os países ocidentais, com uma forte influência sobre a África, e você tem ali, eu estou falando dos anos 90 isso, tá? O Japão como uma área de influência ali no Pacífico, pegando a Austrália, pegando os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, tá? Mas como eu falei para vocês, aí vocês podem ver ali, ó, unimultipolar, né? Os polos de poder em verde, mais os Estados Unidos e os seus tentáculos ainda sobre as outras áreas também, tá? Agora, isso eu estou falando ali dos anos 90, tá? O Japão, que depois da Segunda Guerra Mundial se reconstruiu economicamente e se tornou uma grande potência tecnológica, ele começou a esbarrar nas suas próprias limitações, né, de espaço, de recursos, uma mão de obra muito estudada, muito especializada, mas também muito cara, né? E com o tempo um mundo que foi dividido, está dividido, né? E ficou bem claro essa divisão depois da queda da União Soviética, porque era comum a gente dividir os países em primeiro mundo, né, que seriam os países desenvolvidos, capitalistas, segundo mundo, que seriam os países socialistas da União Soviética, do seu eixo de influência, e os países de terceiro mundo, que seriam os países capitalistas pobres, né? Mas quando acabou a Segunda Guerra, quando acabou a Guerra Fria, ficou claro que essa organização teria que ser mudada e as próprias distribuições de poder, ela também mudou. Tá? Aí então o que acontece? Logo fica claro que a gente vai ter duas categorias de países principalmente, né? Esses países da tríade, né? Esses países centrais, como os países europeus, o Japão, os Estados Unidos, que seriam então um grupo de países desenvolvidos, e o segundo grupo, né? Que seriam os países pobres, que seriam os países subdesenvolvidos. Chega até a propor uma divisão entre norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, né? E aí é legal a gente ver o seguinte, né? É legal a gente ver que é legal a gente ver que tem ali, né, uma linha que os caras vão traçar, né, que eles vão traçar para dividir o norte desenvolvido e o subdesenvolvido, mas chega um momento que os caras percebem o que não, pô, mas tem a Austrália ali, a Nova Zelândia, que são países desenvolvidos também, né, ocidentais. Então os caras pegam e fazem uma gambiarra ali, dão uma puxada, né? Vocês podem ver, dá uma puxada ali para a Austrália, incluem a Austrália e a Nova Zelândia no norte desenvolvido, né? Isso é o que? Na verdade, os cientistas, os estudiosos, eles tentam sempre categorizar, sempre agrupar os países para facilitar o estudo mesmo, né? Mas essa categorização é sempre muito difícil, porque sempre tem exceções. Inclusive, os próprios países subdesenvolvidos logo fica claro para os estudiosos que eles não podiam colocar todos os subdesenvolvidos na mesma categoria, porque a Argentina, o Brasil, o México, o Egito, a Índia, né, eles não eram iguais o Burkina Faso, Lesoto, a Suazilândia, Moçambique, não eram. Então, eles começam a categorizar, a subcategorizar os países subdesenvolvidos, né? Eles colocam outra categoria, os países em desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento. Tá? Mas que fique bem claro o seguinte, que não é que esses países estão evoluindo para, olha, não, esses caras aqui estão indo para o desenvolvimento, não é para a gente ficar feliz não, né? Essa nomenclatura, ela indica o quê? Ela indica que na verdade esses países, eles têm traços de subdesenvolvimento, e eles também têm traços de desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que eles produzem tecnologia, produzem produtos industrializados, eles também têm pobreza, têm fome, têm violência, que são problemas característicos de países subdesenvolvidos, tá? Então, com o tempo, né, lá eu estou aqui quando? Eu estou nos anos 90, então nos anos 90 a União Soviética cai e rapidamente despontam três polos de poder, né? Os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Mas hoje em dia nós estamos assim? Não, a gente já tem 20 anos depois do final do século XX. Então como que está a geopolítica no século XXI? Tá? No século XXI, a gente viu o Japão estagnar,
né? Ou seja, os problemas que eu falei agora há pouco do Japão fizeram com que a economia japonesa parasse de crescer, né? E por outro lado, os países em desenvolvimento começam a se reorganizar também, formam grupos, né? Então, por exemplo, nós temos o BRICS, né? E é legal porque o BRICS não é um bloco econômico, né? O BRICS não é nem mesmo um grupo organizado. O BRICS é um apelido dado a um conjunto de países bem específicos, né? Que são países subdesenvolvidos, mas que demonstram um grande potencial econômico, porque eles têm recursos naturais, eles têm indústria, eles têm população, né? Então eles têm um potencial de desenvolvimento muito grande, né? E é interessante porque se a gente pega esse grupo de países, eles são muito diferentes entre si. E alguns estão entrando no eixo, né? Ou seja, o Brasil, ao longo de alguns anos, viu um crescimento, agora ele está num período de, né, está patinando aí na sua economia, já faz uns 5 anos que ele está patinando, mas ele chegou num determinado momento a ocupar ali a sexta, a sétima maior economia do mundo, chegou a ocupar uma liderança ali entre os países subdesenvolvidos, tá? Mas até os seus próprios problemas de infraestrutura, seus problemas de corrupção, seus problemas, né, estruturais mesmo, né? Eles fizeram com que o Brasil agora rateasse, né? Passasse aí um perrengue. A gente está agora mergulhado nesse perrengue, mas o mundo todo tá também. Então, como que a gente vai sair disso? Só, né, quem viver verá. Tá? Mas você também tem ali a Índia, você tem a África do Sul, que são grandes países, grandes, né? A Índia, por exemplo, desenvolve muita tecnologia, tem um potencial muito grande, uma população enorme, mas também está mergulhado em problemas, né, estruturais. A própria população, que é uma vantagem porque é um mercado consumidor, também é um problema muito grande, né? A Índia tem um problema, assim, a Índia tem um crescimento populacional, um crescimento demográfico muito assustador, né? Como não existem controles rígidos de natalidade lá, né? E também como a população ainda é muito pobre, a gente viu lá no ano passado que essa relação de pobreza e natalidade é uma relação íntima, né? Ou seja, a questão da fragilidade econômica e a fragilidade de formação acaba contribuindo para taxas muito grandes, né? De demografia, de crescimento demográfico, né? E como a Índia não fez nenhum tipo de ação drástica a lá, né, malthusianismo, como a China fez, então a Índia ainda vive uma realidade de explosão demográfica, né? Hoje, a cada dia nascem pelo menos 75 mil novos indianos, né? Então isso também é um problema. É um potencial, mas é um problema. Eles formam 600 mil engenheiros por ano, eles têm uma indústria tecnológica na área de matemática, eles são muito forte, né? Mas eles têm problemas estruturais muito grandes. 300, 400 milhões de pessoas ali na Índia vivem no limite, né, da linha da pobreza. Tá? Então, assim, dentro dos BRICS ali, quais são os dois países que hoje estão entrando nos trilhos e que podem, né, configurar um novo cenário geopolítico? É com certeza a Rússia, que tem, né, voltado aos poucos a tentar ocupar um papel ali de protagonista, nem que seja militar. Militar ela é, de qualquer forma, ainda é uma potência nuclear, ainda tem um exército poderosíssimo, né? Mas também está tentando investir em tecnologia, voltar, né, a trilhar aquele caminho que ela trilhava na época da União Soviética, mas inegavelmente, né, a China que está despontando agora como uma nova potência, né? Inclusive há quem diga, né, e eu coloquei até umas reportagens lá para vocês lerem, né, para contextualizar esse assunto. Há quem diga que a China é uma futura potência rival dos Estados Unidos, que a gente está iniciando uma nova Guerra Fria. Tá? Isso se dá muito pelo
forte crescimento chinês, né? Se vocês olharem o crescimento do PIB da China, a China há 30 anos atrás tinha uma economia equivalente ao Brasil. Hoje é 4, 5 vezes maior, né? Mas por que a China cresceu tanto, né? E a China é socialista, não é socialista? Bem, isso é um papo que a gente vai falar mais para frente em aulas futuras. Mas eu já posso adiantar que a China é socialista politicamente falando, né? E principalmente no interior, né? Ou seja, o Partido Comunista ainda controla com mãos de ferro a política chinesa, mas economicamente, lá na década de 70, ela se abriu para o mundo, ela abriu o seu mercado para o mundo, né? E ela permitiu que o investimento, investidores capitalistas, eles se né? Entrassem ali no território. Aí alguém pode dizer assim, mas professor, mas o que vai um investidor, o que vai fazer um investidor capitalista, né, colocar o seu dinheiro na China? Muita coisa. Primeiro, um mercado de 1,3 bilhão de pessoas. Segundo, a garantia de recursos naturais vastos. Terceiro, leis ambientais quase que inexistentes, né? Quarto, uma mão de obra abundante, muito barata, muito disciplinada, ou seja, eles vivem sobre uma ditadura. Não pode fazer greve, não pode contestar questões de salário, né? Então, se tornou um paraíso para os investidores. E a gente vai ver essa questão de trabalho, de como isso interferiu nas relações de trabalho no mundo todo, já na próxima aula. Mas o que eu posso dizer é de que o dinheiro do mundo capitalista foi para a China. E esse dinheiro patrocinou o crescimento econômico. E é interessante, porque acreditem, pasmem vocês, a maior fonte de capitais para a China vem dos Estados Unidos. Na verdade, hoje, a economia americana e a economia chinesa, elas são simbióticas. Elas são organismos que coexistem e que necessitam uma da outra. Hoje, os Estados Unidos não vivem sem a China e a China não vive sem os Estados Unidos. Ah, mas peraí, professor, a gente fica ouvindo falando sobre aí de disputa, de conflito fiscal e coisa e tal, disputas comerciais. Acontece muito mais na esfera política, muito mais na vontade da esfera política, dessa nova globalização que está levando, né, a um agravamento da situação dos trabalhadores do mundo. Então, muitos políticos potencializaram essa questão e acabaram, né, principalmente nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele conseguiu potencializar esse sentimento, né, de desesperança do trabalhador médio americano, e ele gerou um inimigo, e a política requer um adversário. Não precisa ser inimigo, mas a política, para existir em si, ela precisa de adversários. Não, a política, ela não existe no entendimento. Se todo mundo concorda com uma coisa, não tem política. Você já tem a coisa, né? A política, ela surge dos adversários. Então, Donald Trump, ele vai eleger a China como seu grande inimigo, apesar dele próprio ter negócios na China, apesar das indústrias americanas gastarem e investirem pesado na China. Mas essa relação, mais especificamente entre esses dois países, a gente vai falar melhor nas próximas aulas, tá? O que a gente precisa só entender hoje é isso, é de que a China, graças aos seus investimentos, né, graças aos incentivos fiscais, graças à sua mão de obra barata, graças às garantias jurídicas, ou seja, a China abriu determinadas zonas, determinadas partes no seu território, em que a garantia jurídica de que a iniciativa privada poderia trabalhar ali, em que você poderia ter propriedades privadas, onde que o capital poderia fluir, né? Essas zonas são as zonas econômicas especiais. Isso tudo permitiu, né, que a China começasse a crescer, primeiro como plataforma de exportação, ou seja, a China produzindo coisas baratas para poder exportar, botões de calça, cabides, né, tecidos, mas com o tempo ela começou a investir também em ciência, tecnologia, e hoje ela consegue inclusive competir
com produtos de alta tecnologia. Tá aí, né? A gente vê aí a Xiaomi aí, por exemplo, como uma indústria, um produto chinês, uma marca chinesa que tem hoje competido, né, com alta tecnologia as maiores marcas né, as melhores marcas do mundo, né? Ou seja, num primeiro momento a China permitia joint ventures, né? Ou seja, alianças entre empresas chinesas, muitas delas com participação estatal, com empresas internacionais. Aí você tinha essas empresas espelhos que investiam em capital, forneciam mão de obra, mas que conseguiam, né, tomar posse da tecnologia, do equipamento ali, do know-how dessas empresas estrangeiras, e com o tempo essas empresas espelhos, né, elas começavam a se tornar competidoras dessas empresas internacionais. Aí mais uma vez o cara dizer, pô, mas é vantajoso, cara, como assim? A empresa ia para a China e depois criava uma competidora contra ela? Mas gente, mas o lucro obtido por uma mão de obra muito barata, né? Ou seja, já falei isso para vocês. A riqueza vem do trabalho. E se você consegue explorar o trabalho, um trabalho rico, um trabalho disciplinado, um trabalho, né? Se os caras trabalham 12, 13 horas por dia, né? É tão barato a mão de obra chinesa que em algumas linhas de montagem nem é vantajoso colocar máquinas no lugar, né? Então você tem uma linha de montagem ali, você tem uma mão de obra que gera uma capacidade de produção e de uma riqueza, de uma acumulação de capital muito grande, tá? Bem, gente, tá aí, né? Eu reclamei eu reclamei da 1 hora da última aula, né? E a gente está aqui, ó, com 1 hora e 50 minutos. Eu peço mais uma vez desculpa, eu realmente achei que as aulas seriam pequenininhas, curtinhas, mas acreditem quando eu estou dizendo para vocês que eu estou compactando aqui 3, 4, 5 aulas nossas, né? Que a gente estaria aí trabalhando quase que um trimestre inteiro. A gente, não, quase não, a gente trabalhou um trimestre inteiro aqui já nessas 2 primeiras aulas, e na próxima aula a gente vai fechar um trimestre inteiro, né? Então, é claro, não tinha como ser um pouquinho mais curto, tentei ser o mais direto possível, tá? Agradeço, na semana que vem a gente continua, tá? Na semana que vem, né? Daqui a pouco vocês vão ver a terceira aula, daqui a pouco a gente está junto de novo, tá? Valeu, gente!